Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Policial humilha garota negra. E então ela liga para o Pentágono. Amara Williams era uma mulher negra de 22 anos cujo olhar profundo e determinado refletia uma inteligência aguçada e uma maturidade muito além da sua idade. Aluna do último ano de Engenharia da Computação na Universidade de Boston, ela estava entre as melhores da turma. Desde criança, Amara era fascinada por tecnologia e como ela poderia proteger as sociedades modernas. Não era apenas uma paixão acadêmica, mas uma missão que ela havia assumido. Usar suas habilidades para defender seu país e combater as ameaças invisíveis à segurança nacional. Filha única de um professor de história afro-americano, Marcus Williams, e de uma enfermeira dedicada, Linda Williams, ela cresceu em um bairro operário de Boston, onde as realidades sociais eram duras. Seus pais incutiram nela valores fortes: respeito, dignidade e, acima de tudo, a importância do trabalho árduo. Marcus frequentemente lhe contava sobre as lutas de seus ancestrais por liberdade e igualdade, ensinando-lhe que cada geração deve levar a chama adiante. Linda, com sua abordagem firme e gentil, ensinou-a a sempre manter a cabeça erguida, independentemente dos desafios. Apesar dos desafios do ambiente, Amara nunca desistiu. Na escola destacava-se em matemática e ciências, atraindo a atenção dos professores. Graças aos seus resultados extraordinários, ganhou uma bolsa de estudos para cursar a universidade, um passo crucial em direção ao seu sonho. Sua carreira foi marcada por uma disciplina férrea, noites dedicadas à codificação, à decifração de algoritmos complexos e à participação em competições de programação. Ao mesmo tempo, envolveu-se em projetos de pesquisa em defesa cibernética, notadamente em colaboração com uma agência federal especializada em segurança de computadores. O estágio nesta agência representou muito mais do que uma experiência profissional para ela, foi um compromisso patriótico. Ela sabia que cada linha de código, cada sistema que ajudava a proteger, poderia fazer a diferença na proteção contra ataques cibernéticos que poderiam colocar vidas humanas em risco. Para Amara, este trabalho não era apenas um trampolim para uma graduação, era uma luta diária por um futuro melhor. Naquela noite de outubro, após um longo dia repleto de reuniões, análises e correções de bugs, Amara estava exausta, mas feliz. Ela carregou sua mochila surrada, cheia de anotações e laptops, e caminhou rapidamente pelas ruas tranquilas de um bairro residencial. Ela havia escolhido esse caminho mais direto para não chegar em casa muito tarde e descansar antes de mais um dia agitado. Foi então que ela conheceu o policial Jake Miller, um policial branco de cerca de 35 anos. Miller era conhecido no departamento por seu temperamento agressivo, sua falta de paciência e seus inúmeros relatos de comportamento inadequado. Várias queixas haviam sido registradas contra ele por acusações de discriminação racial e abuso de autoridade, mas ele nunca havia sido disciplinado, protegido por um sistema muitas vezes cego a esses abusos. Sem qualquer explicação ou aviso, Miller se aproximou abruptamente de Amara, encarando-a com óbvia desconfiança, como se sua mera presença na vizinhança fosse um crime. Seu olhar duro e gestos autoritários revelavam uma desconfiança irracional, alimentada por preconceitos arraigados. "Aonde você vai a esta hora, mocinha?", perguntou o policial Miller com desprezo, estreitando os olhos, avaliando Amara como se ela fosse culpada de algum crime invisível. Sua voz era firme, quase desafiadora, e cada palavra parecia carregar um julgamento pesado e astuto. Amara sentiu um nó na garganta, mas respirou fundo para se acalmar. Sabia que ceder ao medo ou à raiva só pioraria a situação. Com uma voz clara e calma, ela respondeu: "Estou indo para casa, policial." Seu olhar, direto e seguro, recusava-se a desviar. No entanto, ela sentia o coração batendo forte, as mãos tremendo levemente. Também sentia o peso do olhar dos transeuntes que começavam a se reunir ao redor delas, intrigados e preocupados. Miller não respondeu à calma dela, pelo contrário, seu tom tornou-se mais frio ou mais autoritário. "Mostre-me sua identidade." Amara obedeceu sem dizer uma palavra. Com a mão calma, tirou da bolsa sua carteira de estudante da Universidade de Boston, juntamente com o distintivo oficial de estagiária do Departamento de Defesa que ela usava com orgulho há vários meses. Esses documentos atestavam sua legitimidade e seriedade. Mas o policial Miller, visivelmente irritado, lançou-lhes um olhar rápido, quase de desprezo, antes de dispensá-los com as costas da mão. Ele não quis ouvir. Sua suspeita parecia enraizada em algo mais profundo do que aquela simples verificação de identidade.
Quem você pensa que é vagando por aqui desse jeito? Disse ele com desdém, elevando o tom de voz. Você parece um ladrão. O peso das palavras dele era pesado, como um golpe na dignidade de Amara. Suas palavras eram um insulto não apenas à sua pessoa, mas a tudo que ela representava, seu trabalho, sua ambição, seu valor. Sem aviso, Miller agarrou seu braço com força brutal, ignorando os protestos de Amara. O contato foi rude, doloroso e humilhante, especialmente na frente dos poucos transeuntes que começavam a murmurar em choque. Me solta! Amara protestou com a voz trêmula, uma mistura de raiva e surpresa. Mas ela não gritou nem revidou violentamente. Sabia que perder a paciência só pioraria as coisas, principalmente na frente de um policial. Então tentou se afastar com delicadeza, mantendo a calma aparente apesar do medo crescente. Sentindo que o diálogo se tornará impossível, que suas palavras e evidências eram insuficientes para convencer um homem preso a seus preconceitos, Amara tomou uma decisão. Lentamente tirou o celular do bolso e o segurou com um gesto confiante, como se aquele pequeno objeto pudesse ser seu único escudo contra a injustiça que a atingia. Seus dedos, ainda ligeiramente trêmulos, discaram rapidamente o número que havia memorizado cuidadosamente para situações críticas, a linha direta do Pentágono. Uma linha segura reservada para agentes em missão e estagiários do Departamento de Defesa. Era um privilégio raro, uma ferramenta para acesso imediato às mais altas autoridades em caso de emergência de segurança nacional. O antes confiante agente Miller franziu a testa quando o celular de Amara acendeu. Seu olhar pousou na tela, onde em letras claras e em negrito as palavras: Departamento de Defesa, linha segura. Um silêncio pesado se instalou por um momento. Miller desviou o olhar com dificuldade, visivelmente perturbado por aquele simples detalhe. De repente compreendeu que o que ele havia tomado por um civil comum era muito mais do que um simples estudante. Amara, com voz firme, calma e sem um pingo de medo, disse: Agente Miller, sou estagiário do Programa de Defesa Cibernética do Pentágono. Solicito que cesse esta prisão abusiva imediatamente. Uma equipe federal está a caminho. As palavras de Amara ecoaram pelo ar, quebrando o silêncio pesado que se instalara ao redor. Vários transeuntes congelaram, cativados pela reviravolta inesperada. Poucos minutos depois, um carro preto com para-brisa escurecido parou abruptamente na frente deles. 3 homens de terno escuro saíram rapidamente. À frente deles estava o agente especial Thomas Reynolds, um homem de 40 e poucos anos com olhar aguçado, enviado pelo FBI para intervir em casos delicados envolvendo segurança nacional. Sem perder tempo, Reynolds e seus agentes se aproximaram com calma, mas com autoridade. Cercaram Amara, oferecendo-lhe proteção imediata, enquanto Miller, visivelmente chocado, recuou sem conseguir responder. A equipe escoltou Amara para fora do palco, longe dos olhares e murmúrios dos transeuntes. Enquanto isso, Reynolds fez sinal para um de seus policiais interrogar Miller. Pela primeira vez, o policial se viu na posição de um acusado, preso na teia de uma investigação séria. Enquanto isso, uma testemunha anônima filmou toda a cena desde o início. O vídeo foi rapidamente compartilhado nas redes sociais. Imagens de Amara, calma e digna, apesar da humilhação, viralizaram em todo o país em apenas algumas horas. A indignação cresceu. No Twitter, Facebook e Instagram, a hashtag #JusticeForAmara viralizou. Milhares de pessoas comovidas e chocadas expressaram seu apoio, denunciando os abusos policiais e pedindo reformas urgentes. O vídeo chocou a opinião pública, reacendendo um debate nacional sobre a brutalidade policial e o racismo sistêmico. Amara, apesar de si mesma, viu-se no centro de um movimento de solidariedade e esperança. Após o incidente, o chefe de polícia de Boston, ciente da gravidade do assunto e da crescente atenção da mídia, ordenou imediatamente uma investigação interna. A pressão pública era tão forte que ele não podia se dar ao luxo de deixar a situação se deteriorar ainda mais. O policial Jake Miller foi imediatamente suspenso do serviço enquanto aguardava os resultados da investigação. Uma decisão que marcou um primeiro passo em direção à justiça, mas também uma primeira vitória para Amara. A mídia local e, em seguida, nacional, rapidamente se mobilizou com a história. Emissoras de televisão, jornais e redes sociais transmitiram o vídeo, que viralizou, gerando uma onda de reportagens e debates sobre brutalidade policial, racismo sistêmico e abuso de autoridade. Amara, inicialmente uma simples estagiária, tornou-se o rosto de uma luta mais ampla, a de centenas de milhares de pessoas que sofreram injustiças semelhantes.
Apesar da dor e do trauma dessa experiência humilhante, Amara foi tomada por um apoio avassalador e sincero. Grupos de direitos civis, acadêmicos comprometidos, figuras políticas progressistas e cidadãos comuns se mobilizaram para oferecer-lhe encorajamento e proteção. Protestos pacíficos foram organizados, petições circularam e coletivos reivindicaram reformas abrangentes. Nesse contexto, Amara recebeu um convite formal para depor perante uma comissão especial do Congresso dos Estados Unidos, criada para estudar as medidas necessárias para a reforma da aplicação da lei. Foi um momento histórico para ela. Diante de uma plateia de congressistas, senadores, especialistas e jornalistas, Amara falou com paixão lúcida e grande domínio. Ela relatou sua experiência, descrevendo cada detalhe com clareza pungente, destacando não apenas a injustiça que havia sofrido, mas também as falhas sistêmicas que permitiram a persistência de tais abusos. Não se trata apenas de mim, disse ela com firmeza, mas de todas as pessoas que todos os dias vivem com medo de encontrar policiais prontos para julgar antes de ouvir. Precisamos de treinamento mais rigoroso, um compromisso real com o respeito à dignidade humana e, acima de tudo, uma supervisão independente e transparente para prevenir e punir abusos. As palavras de Amara repercutiram muito além do tribunal. Seu depoimento reacendeu o debate político, ajudando a promover diversos projetos de lei que visam aprimorar o treinamento policial, aumentar a transparência dos procedimentos e estabelecer mecanismos de supervisão mais eficazes. Poucos meses depois, Amara se formou com honras, um testemunho de sua determinação e inteligência. Seu compromisso com o combate à discriminação, aliado à sua excelência acadêmica, lhe rendeu uma posição de prestígio em um programa governamental de elite dedicado à segurança cibernética nacional. Lá, ela finalmente pôde realizar seu sonho, proteger seu país não apenas com suas palavras, mas também com suas habilidades técnicas. Sua história se tornou uma poderosa inspiração para uma geração de jovens, especialmente aqueles de minorias frequentemente marginalizadas. Amara demonstrou que, apesar dos obstáculos, perseverança, coragem e dignidade podem abrir portas inesperadas. Hoje, ela se tornou uma figura pública respeitada, um símbolo de resiliência e esperança. Seu rosto estampa cartazes de campanhas por justiça social. Seus discursos são ouvidos em conferências internacionais e suas ações contribuem diariamente para a construção de um futuro mais justo e seguro.